Bom dia. Café com Cristo está no ar. Ontem alguém me falou assim: Nossa, Muri, que bacana que você tem feito café. Quando eu sou muito perseguida, bom dia, Má. Quando eu sou perseguida por uma situação, eu boto pressão, né? Eu boto pressão. É assim que eu funciono. Como que você funciona? A gente precisa entender a nossa máquina, a maneira que a gente funciona. Eu funciono assim, né? Quando eu quando eu tô em algum processo ou que alguma situação que me limita, eu boto pressão e vou pra cima, entendeu? Então, o Café com Cristo surgiu de uma situação, né? E dessa situação eu dobrei a força. Eu dobrei aquilo que eu fazia para Jesus 2, 3 vezes na semana, eu passei a fazer 7 vezes por semana. Então tem situações que não dá para correr, você tem que ir para cima, você tem que botar pressão. É o que eu sempre falo, se o teu inimigo tá te perseguindo, corre mais rápido, que ele não vai te alcançar. Agora, se você ficar parado, olhando para trás, né, não tem como, ele te alcança. Agora, se você tá sendo perseguido, corre mais rápido, aumenta a tua velocidade, põe pressão, que eu quero ver se alguém te alcança. Ninguém te pega. Então, por isso que o Café com Cristo surgiu, de um fato, né? E aí eu aumentei a pressão. Eu aumentei a pressão. E quantas vidas, né, têm sido impactadas? Se antes era impactada de uma maneira, um X número de pessoas, a internet nos proporciona atingir mais e mais pessoas. Então, o intuito do Café com Cristo é sempre levar um evangelho facilitado, um evangelho de fácil entendimento, para que seja fácil a aplicação. Porque todas as vezes que eu pensava sobre isso, era muito difícil. Eu falava, nossa, é muito difícil seguir Jesus. E na verdade, quando ele fala que ele é fácil, não é que ele fala que ele é fácil, ele fala que o fardo dele é leve. Por quê? Porque ele traz liberdade. Liberdade de pensamento. Jesus não sempre nos deixa livre. Tudo que te aprisiona não vem de Deus. Tudo aquilo que te aprisiona não vai te trazer paz. Em algum momento, você vai se ver presa naquela situação. Então, liberdade é uma das coisas que o Evangelho nos proporciona quando você conhece verdadeiramente a palavra. E eu sei que existem muitas pessoas que estão presas na religiosidade. E Jesus, ele lutava contra a religiosidade, contra a lei mosaica ali, né? Contra a lei dos judeus. Era muito difícil. As pessoas não conseguiam quebrar essas regras e entender que Jesus era o Filho de Deus e que ele veio para mudar muita coisa, ele veio confrontar, né? Então, diante disso, eu luto muito contra a religiosidade, muito mesmo. Eu acho que tem os costumes, tem as doutrinas e eu respeito todas elas, mas outro dia uma menina veio me perguntar, né? Uma recém-convertida, assim, agora que ela tá conhecendo realmente Jesus, tá tendo um relacionamento, né? Ela falou assim: Olha, na minha igreja, para namorar, o casal não pode sair sozinho, tem que sempre alguém da igreja junto com eles. Ela falou: Você acha? Eu não acho certo isso. Aí eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei assim: Você acha que Jesus. Agora vamos lá, vamos ver o que Jesus faria. Eu falei para ela: Você acha que Jesus, ele ia falar isso para você? Tipo, ó, você só vai namorar esse rapaz se eu puder acompanhar. Óbvio que em espírito ele tá todo o tempo com a gente. Mas pensando no carnal, né? Pensando no ser humano. Você acha que Jesus ia nos acompanhar? Né? Será que Jesus vai? Né? Você fala, não, vocês não vão sozinho, não, eu vou junto, pode deixar. Eu não sei, então tem coisas que a gente precisa avaliar dessa maneira, fazer essa pergunta. Peraí, se Jesus estivesse aqui, qual seria o comportamento dele? Então, muitas vezes a igreja sempre teve um papel muito fundamental na vida das pessoas, né? A igreja no passado foi muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo. Mas a gente precisa nos atualizar. E quando você conhece a verdadeira palavra aqui, você consegue ter liberdade de pensamento e você vai entender que tem coisas que foram feitas ou instituídas pelos homens e não por Deus. Então nós precisamos ter essa clareza. E como ter essa clareza? Conhecendo as escrituras,
conhecendo no profundo, estudando sobre elas, para que você venha ser livre de qualquer julgo, né? De qualquer julgo ou de qualquer lei instituída pelo homem, né? Jesus fala que nós devemos dar o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos ter leis dentro da sociedade que a gente vive, porque senão, meu Deus, né? Se não fossem instituídas leis aqui, nós não viveríamos em sociedade. Mas dentro de uma comunidade espiritual, nós precisamos dar liberdade. Porque a partir do momento que você sai da sua vida e entra dentro de uma comunidade espiritual, a ideia é de acolhimento, e não de julgamento, e não de apontamento, e não de fardo, e não de peso. Porque senão eu fico onde eu tô. E é assim que muitas pessoas pensam, por conta dos maus comportamentos de pessoas que estão dentro da igreja, né? E a igreja de um modo geral, não estou falando de todas as igrejas, todas. Então, diante disso, isso me gera um pouco de revolta, porque a gente precisa levar o evangelho para as pessoas de uma forma que elas desejam seguir o evangelho. Porque a pior coisa, assim, quando eu tive como evangelista há muitos anos, é o que eu falo, né? Pregar para crente. Desculpa a palavra. Mas pregar para crente, pregar para quem já conhece a Bíblia. É terrível. Por quê? Porque ele foi ferido, ele foi magoado dentro de uma igreja. E aí, como que você quebra essa resistência? Entende? Então, o evangelho ele precisa ser pulverizado. Essa era a ideia de Jesus. Ó, eu vou fazer por um tempo, mas depois vocês vão fazer por mim. Por isso que vocês vão fazer coisas maiores, por isso que vocês vão atingir mais e mais pessoas. Por quê? Porque ele deixa um legado, ele deixa uma história, ele deixa uma vivência, uma experiência. Então, nós devemos levar o evangelho de uma forma que os outros desejam servir Jesus. E não que seja, servir Jesus é pesado. Eu não, eu prefiro ficar assim. Tem gente que tem essa mentalidade, mas por quê? Por causa das experiências que ela teve. Então, o Café com Cristo surgiu de todas essas ideias de trazer algo facilitador para as pessoas. Algo que as pessoas realmente falam, não, eu amo Jesus, eu quero que ele esteja na minha vida presente. E não que seja um fardo, não que seja regra, não que seja pesado. Então, é para trazer liberdade espiritual para você, o Café com Cristo. Para que você entenda a palavra, para que você acolha no seu coração e para que você possa praticar. Porque teve momentos que eu achava que era impraticável. Falava, meu Deus, eu sou muito pecadora, é melhor nem tentar. Não sei se vocês já pensaram assim, mas é melhor, tipo, nem tentar ser um pouco melhor, né? Melhor nem tentar, porque tá tão difícil, tantas regras, tantas regras, tantas regras. Você fala, meu Deus, é impossível. É impossível seguir Jesus, porque é tanta regra. E aqui no Café com Cristo eu quero quebrar todas essas barreiras e deixar realmente o livre acesso para você e para Jesus ter uma relação de conforto, de confiança, de credibilidade, né? De amor, uma confiança uma relação que vai trazer intimidade, profundidade. Tem gente que serve Jesus muito no raso, né? Tem gente que é aquilo que eu falei ontem, só lembra de Jesus quando está passando algum problema. Então, é trazer essa profundidade para nós, né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Mas nós somos, primeiro, seres espirituais. Por isso a importância de se ter um relacionamento espiritual com Deus, porque é a nossa essência. Nós estamos caminhando de volta para casa. Você está caminhando de volta para a casa do Pai, aqui na Terra. Cada vez que eu vivo mais aqui, eu sei que os meus dias, por exemplo, fiz aniversário. E eu sei, quer dizer, que diminui um ano meu aqui e me aproxima mais do meu retorno para a casa de Deus. Óbvio que tudo pode acontecer, mas naturalmente é isso. Quanto mais velho eu vou ficando, mais próximo do retorno para a casa do Pai. E é se preparando para esse momento, a todo momento. A gente não sabe quando chega. Jesus fala que a gente não sabe quando o ladrão vem, então é melhor que a gente esteja preparado. Né? É melhor que você esteja preparado espiritualmente para quando você retornar para a casa do Pai, você não ter sido enganado ou você não ter acreditado em coisas que talvez nem existam, né? Então é melhor eu acreditar em Jesus, que viveu aqui, que ressuscitou e que você crê que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, vamos seguir o exemplo dele. Amém? A palavra que eu quero deixar hoje, ela está em Hebreus e ela traz alguns temas para nós. Mas se eu pudesse colocar um nome nessa palavra hoje, seria o verdadeiro
o verdadeiro sentido da empatia, tá? O verdadeiro sentido da empatia. Então, nós vamos ler Hebreus 13. O título da mensagem aqui na Bíblia agora, está escrito assim na minha tradução: vários deveres. Então, vamos lá. 13. Permaneça o amor fraternal. 2. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. 3. Lembra-vos dos presos, como se estivesses preso com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e nada temerei. O que me possa fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos meditar então nessa palavra? Tem vários deveres aqui para mim, para você, para nós seguirmos, né? Então vamos, a primeira delas, eu queria falar sobre a verdadeira empatia, que é isso que eu falei para vocês, né? Não vos esqueceis da hospitalidade, porque alguns de vós hospedaram anjos sem saber. Aqui ele está fazendo uma referência que Abraão e Ló, eles hospedaram anjos do Senhor, né? Sem saber que eram anjos. Então, o que seria a verdadeira empatia? Quando nós temos a verdadeira empatia, aquela que agrada a Deus, é quando a gente se coloca no lugar do outro, verdadeiramente, né? Não é quando você... Eu falo que não é só se colocar no lugar do outro, mas é sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro, muitas vezes você se colocou, mas sentir o que o outro sente. Porque quando eu me coloco no lugar do outro e sinto o que ele está sentindo, todo e qualquer julgamento cai por terra. E nós somos muito rápidos no julgar. Isso é do ser humano. Nós somos muito rápidos a apontar, a julgar, mas depois eu tenho isso, né? Não tem como, eu sou ser humano. Só que toda vez que eu paro para julgar alguém, eu retrocedo e penso: cada um dá o que tem. Cada um dá aquilo que está cheio. Cada um só vai dar aquilo que tem. Então, antes de eu julgo, nossa, aí depois eu penso, não, essa pessoa só está fazendo isso porque ela só pode dar isso para mim. E aí você vê que surge um amor fraternal. Porque quando você imagina assim, ó, essa pessoa só está dando o que ela tem, você acaba sentindo empatia por ela. Você fala: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque às vezes ela está cega, presa na ignorância dela. Então, quando você já exclui o julgamento e entra a empatia no lugar, você consegue perceber coisas que quando você está julgando você não percebe. Porque você traz para dentro, você fica com raiva da pessoa, né? Você fica chateado por aquilo que a pessoa falou para você. Então, aqui... em Hebreus, Paulo está nos ensinando a usar desse amor fraternal, dessa verdadeira empatia, que quebra todo julgo, que quebra todo julgamento. Porque quando eu me coloco no lugar do outro e sinto a dor que ele está sentindo, eu consigo sentir amor por ele. Né? Muitas vezes você vai sentir compaixão, você fala: nossa, realmente essa pessoa está precisando de mim, ela está precisando que eu faça uma oração por ela. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles. É fácil a gente julgar, né? Principalmente eu vou pegar o preso mesmo. É fácil a gente aqui de fora, mas cada um tem o seu conceito, óbvio, mas vamos imaginar, não deve ser fácil ficar preso, ser privado de liberdade. Ah, Muriel, mas aquela pessoa escolheu, sim, ela escolheu por quê? Porque ela não tem ausência de luz. Ela tem ausência de luz. Mas imagina que a gente está sujeito a isso. Você está sujeito, eu estou sujeito, nós temos filhos,
Então, quando a gente ataca alguém que está lá dentro, a gente não imagina a dor que a pessoa sente em ficar lá. E aí você entende que lá não há uma cura, lá há só uma piora. Por isso que eu gosto muito da Igreja Universal, porque eles têm um trabalho forte dentro dos presídios. Toda a igreja, todo o presídio tem uma igreja universal. Todos os presídios têm uma igreja universal. Por quê? Porque lá dentro 99% de chance de você sair pior do que você entrou. Não há um processo curativo. Então, quando a igreja entra dentro desse lugar para trazer um pouco de espiritualidade, há uma chance de uma conversão. Há uma chance de redimir aquela pessoa dos erros dela. Né? Então, é fácil para a gente, do lado de fora, julgar. Mas quem está lá dentro sabe exatamente como é difícil ficar privado de liberdade. E muito mais, existem famílias aqui fora que estão sofrendo a ausência e a prisão daquela pessoa. Então, Paulo está nos ensinando que o julgamento não cabe a nós. Não cabe a mim e você julgar o que o outro faz, se ele fez errado, o porquê que ele fez errado, né? Não cabe a nós esse julgamento. Então, toda vez que você se pegar julgando, retroceda, dá um passo para trás e fala, não, essa pessoa ela só está fazendo o que ela sabe fazer. Essa pessoa só está dando o que ela tem para dar. Né? Então, a gente precisa estar nesse lugar de ajudador de Jesus e não de condenador, né? O nosso dedo condena toda hora as pessoas. O nosso dedo sempre está apontando as pessoas, né? Então, aqui nos nossos deveres como seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, é não julgar Jesus, ele deixou isso tão claro. Naquela passagem, quando as pessoas vão apedrejar, né, a mulher adúltera, e ele chega e ele defende ela. Ele defende. Ele defende, ele protegeu. Em público, ele protegeu, ele defendeu. A sós com ela, ele falou, mulher, vai, não peques mais. Então, Jesus, ele sabia chamar a atenção, ele sabia corrigir as pessoas, ele não expunha as pessoas. Então, não é para você concordar com tudo que todo mundo está falando, mas não queira dar lição de moral em frente de todo mundo, não queira julgar as pessoas ali, expor as pessoas, né? Chama num cantinho, às vezes a pessoa falou algo para você que você não gostou, às vezes a pessoa falou algo que doeu no seu coração, mas não precisa encher o coração encher seu coração de mágoa e sair atirando. Aquela pessoa só está dando o que ela tem. E às vezes o que ela tem é a ausência de luz. Ela está em trevas. A alma dela está em trevas. Né? Está ausente da luz. Mas você é luz. A luz tem que contagiar as trevas e não ser ao contrário. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo ao contrário. Pô, eu vejo pessoas de luz, pessoas que professam uma fé em Jesus, atacando as outras, brigando, né? Mas por que isso acontece? Tem que ser ao contrário. Eu que sou luz, tenho que contagiar quem que está ausente de luz. Sou eu que sou luz. Jesus me chamou para ser luz. Jesus te chama para ser luz. E aí você muitas vezes faz o papel das trevas na vida do outro. Então, como que eu e você vamos exalar o perfume de Jesus? Como eu e você vamos glorificar o nosso Criador aqui na Terra através das nossas vidas, se nessas pequenas atitudes nós demonstramos coisas contrárias daquilo que nós seguimos? O versículo 4 fala sobre o matrimônio. É um tema bem complicado, eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque daria um café com Cristo só para falar de casamento, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não está contente com a pessoa que você se relaciona, eu sempre gosto de usar um drive assim, ó. Se você errou na seleção, você vai gastar mais tempo treinando essa pessoa. Então, se você errou na hora que você foi entrevistar essa pessoa que você foi contratar, você errou na contratação. Agora você vai levar mais tempo treinando, você vai gastar mais energia treinando. Então, se você erra no momento que você escolhe a pessoa, sei lá, por acaso você escolheu e de repente aquela pessoa não era aquilo que você imaginava, tudo. Agora você vai gastar mais tempo treinando ela. Treinando ela. O divórcio não é a solução. O divórcio nunca foi a solução, tá?
Quando você assina um divórcio, eu falo por mim mesmo, porque eu sou divorciado. Quando você assina um divórcio, o divórcio, ele começa os seus problemas. Você pensa que tá terminando, você pensa que tá resolvendo, você acha que você encontrou a solução. Mas na verdade, não. Você vai começar a ter os problemas. É exatamente assim. Então, o divórcio nunca foi a solução. Mas nós precisamos buscar ter paz dentro do nosso relacionamento, fazer a sua parte. Quando você faz a sua parte, mesmo que lá na frente aconteça um divórcio, a sua consciência vai ficar tranquila. Porque você fez a sua parte com amor, você se dedicou, você lutou por essa relação. Então, aqui no versículo 4, vem falar que Deus vai julgar cada um. Se o outro está fazendo, se o outro está sendo infiel, se o outro está... É o outro, não se trata de mim. Não é sobre você, é sobre o outro. Lembra? É sobre o outro. Mas o meu papel eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer bem feito porque no dia de amanhã eu quero dormir com a consciência tranquila. Né? Então, eu vejo muitos casais, e ontem eu até aconselhava uma cliente minha sobre casamento, qual é o maior erro que eu vejo? Porque eu já atendi bastante casal, né, na minha profissão. O que eu vejo? A falta de comunicação dos casais. Há muita falta de comunicação. E eu até falei pra ela, não, tem casal que conversa, mas o problema não é o que... quando eu falo falta de comunicação, eu falo de falta de comunicação assertiva. Uma comunicação clara e objetiva. Porque a mulher tem muita dificuldade em ter uma comunicação clara e objetiva. Ela rodeia um assunto em vez de ir no ponto. O homem já é muito direto. Ele é muito objetivo quando ele tem para falar e às vezes até parece grosserias, muitas vezes, de tanta objetividade que ele tem, né? Mas o que eu tô falando para você? Que se você é casado, preste atenção no que você tá falando. Será que o que você tá falando, o teu parceiro ou a tua parceira tá entendendo o que você tá falando? Então, sempre alinhar. Eu oriento os casais sempre a alinhar. Então, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês e eu sempre vou falar assim para vocês. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido para você? Eu trouxe clareza? O que você entendeu do que eu falei? Quando você pergunta isso pro seu parceiro, o que você entendeu daquilo que eu falei? Aí ele vai contar, ela vai falar o que ela entendeu do que você falou. E às vezes vai ficar um ponto ali que estava obscuro. E aí você fala, não, nisso eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa. E aí sim você tem uma comunicação assertiva. Por quê? Porque o matrimônio para Deus é algo muito sagrado. E é onde o mal mais ataca, é nos casais. Porque onde entra o mal, é só entrar o mal entre um casal, destrói a família inteira. Destrói a família inteira, é muito poderoso, né? É muito poderosa a instituição casamento. Por quê? Porque você tem o poder, quando entra um mal entre o casal, quando esse casal está distante de Deus, né? Eu até postei outro dia um triângulo, que Deus está na ponta e a mulher está embaixo, o marido aqui embaixo, na outra ponta, só que à medida que eles sobem para Deus, eles ficam mais próximos um do outro. Eu até postei isso, depois eu vou deixar no meu story para vocês verem, tá? Para vocês meditarem se você tá passando alguma situação no seu casamento. Então, quando você para de olhar pro seu parceiro e olha para Deus, você começa a aproximar mais o seu parceiro de você. Por quê? Lembra, a direção vai vindo do alto. Então, sempre que você for falar com o seu parceiro, com a sua parceira, busca essa direção. Fala, Senhor, eu preciso ter essa conversa, é muito importante. Me orienta, me coloca palavras na minha boca. Porque quem conhece o outro é o Espírito Santo, você não conhece. Você não sabe o que está passando lá dentro. Né? Então, é muito importante buscar esse alinhamento. Sejam vós costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixei nem te desampararei. Esse é um defeito nosso, né? Nós somos muito ingratos. Nós sempre estamos reclamando das coisas que temos. E aqui Paulo vem nos instruir que nós precisamos nos contentar. Não é satisfazer. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ambição, uma ambição saudável, que te leva também para um próximo nível. Eu falava segunda-feira para uma pessoa que quando eu fazia trabalho evangelístico, então às vezes eu estava conversando com a pessoa aqui na porta da casa dela e atrás dela estava descendo o rato, comendo a comida dela no fogão. E eu vendo isso, mas ela não estava vendo, porque ela estava de costa para mim. Mas para ela estar naquele ambiente, ela se conformou tanto com aquela situação que ela não consegue sair, né? E eu via aquilo e falava, meu Deus, mas como que deve ser viver aqui com esses ratos? E realmente, rato descia, comia ali, ela falando comigo, né? Porque a gente ia nas comunidades carentes. Mas por quê? Porque a gente se acostuma muito. O ser humano, ele se adapta muito ao meio que ele está inserido. Aquilo para ela era uma coisa natural, mas para mim não.
Para mim, eu estava chocada. Mas é isso que Paulo quer falar. Não é para chegar nesse nível também, né? Mas também a gente precisa entender que nós precisamos ser gratos pelo aquilo que nós temos hoje. Eu sei que você busca uma vida melhor, eu sei que você tem sonhos, que você tem projeto, mas seja grato hoje. Porque senão você vai perder partes da sua jornada. Você passou a vida reclamando, ou se não assim, né? Ah, não, mas quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Ah, quando eu tiver isso, eu vou... Tá, mas e se chegar, se você nem chegar lá? Se a sua vida acabar hoje, você nem curtiu a caminhada, você nem curtiu a viagem, você nem curtiu a tua jornada, porque sempre esperando um momento que estava lá no futuro e nesse momento não chega. Então seja grato pelo que você tem hoje. Ah, Muriel, eu tenho meu carrinho aqui. Ótimo, você tem. Olha, Jesus, eu tenho meu carro, sou feliz e agradecida. Mas pode se projetar, não tem problema você sonhar em ter algo melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Não tem problema nisso. O problema é quando isso está em primeiro lugar na sua vida. É isso que é colocar deuses, lembra? Entre você e Deus. É colocar a casa, o carro, bens materiais entre você e Deus. Aí você não está servindo a Deus, tem um muro interrompendo. Mas Deus sonha coisas grandes para nós. Os nossos sonhos são pequenininhos perto dos sonhos que Deus tem para nós. Então você tem que entender que, de uma maneira que Jesus, ele está sempre nos orientando de algo, sempre nos orientando. Então seja grato àquilo que você tem, né? Às vezes essa palavra nem vai servir para você, mas às vezes vai servir para outra pessoa, né? E assim com confiança usemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Por quê? Porque às vezes a gente deixa a nossa confiança no nosso trabalho, na força do nosso braço. E Deus não é dessa maneira, não é assim que ele trabalha, nossa confiança tem que estar nele. Tem que estar nele. Sabe por quê? Muitas vezes a gente teme o homem, né? Outro dia eu fui atender uma moça que ela sofreu violência, ela me pediu ajuda pelo Instagram. E ela sofreu violência doméstica, né? Uma violência física muito grave mesmo. E ela me pediu ajuda pelo Instagram e eu fui até onde ela mora. E ela falou: eu tenho medo, ela não conseguiu denunciar ele. Eu tenho medo, ele pode vir aqui fazer algo para minha mãe, para o meu pai, eu tenho medo dessa pessoa. E aí esse versículo vai de encontro, porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu não posso temer o que o homem pode fazer para mim. Eu tenho que temer que se eu morrer, para onde vai a minha alma? Isso eu tenho que temer. Mas o que o homem pode fazer para mim, não. Eu falei para ela: você tem que confiar em Deus, que Deus vai colocar anjos. Faça o certo. Olha, você que me ouve agora, faça sempre o certo, o correto. Porque Deus sempre vai estar do lado do justo, do correto, do fiel, né? Então, ela ali no momento, eu falei para ela: você é a oportunidade de parar essa pessoa de fazer violência com outras pessoas. Deus está permitindo você colocar um fim nisso. Mas ela não conseguiu, ela não consegue. E tudo bem, a gente respeita as limitações da pessoa, porque talvez ela não tenha a mesma fé que eu. Eu não tenho essa fé. A minha fé é assim: eu vou denunciar, vamos pra cima, porque eu sei quem eu sirvo. Pode querer falar que me matar, pode ameaçar de que vai me matar, entendeu? Tudo bem, a pessoa só pode tirar a minha vida, mas a minha alma, meu espírito, ela não tem poder de tirar. Só que essa é a minha fé, entende? Eu não posso abrir a cabeça da pessoa e colocar minha fé lá dentro. Eu respeito o momento que ela tá vivendo. Mas esse versículo vem falar para nós que muitas vezes você fica temendo o homem. Você fica temendo o homem. Nossa, eu tenho medo daquela pessoa, o que ela pode fazer comigo? Nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Chega, você não tem que ter medo, você tem um Deus. Quando você tem medo, você está falando assim para Deus que o Deus que você serve, o Deus que você crê, ele é menor do que esse medo que está aí te paralisando. Ei, para de deixar o medo te paralisar. O medo tem feito com que você perca oportunidades. Esse medo esse medo que você tem aí dentro, esse medo do quê? Medo de dar errado? Medo do que vão falar pra você? Medo do que as pessoas vão pensar de você quando você fizer algo? Medo de ficar pobre? Medo de ficar sozinho? Todos esses medos são medos bem inferiores ao Deus que você serve. Então só confia nele. O seu medo, ele não pode ser maior do que a voz do teu Deus dentro de você. E se você está sentindo medo, é porque você está ouvindo mais a voz do teu medo. E essa voz vai te paralisar. Essa voz vai te afundar. Essa voz não te deixa, ela te faz te retroceder. Faz você retroceder ao invés de você prosseguir. Qual voz você está ouvindo de você? Qual voz está saindo de dentro de você? Qual voz ecoa mais alto dentro de você? A do medo
ou a do Deus que você serve? A do medo ou do Deus que você tem fé? E aí você tem que ir com medo mesmo. A solução, o antídoto para o medo é vai com medo mesmo. Porque coragem é ir com medo mesmo. O medo não pode me paralisar. Né? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, quando o Gideão vai separar os homens para a guerra. E Deus fala assim para ele, tinha 32 mil homens. E Deus dá uma estratégia, ele fala assim, ó, leva todo esse povo, vou falar na minha língua, tá? Eu vou falar na minha língua, aí se tiver alguém que conhece mais Bíblia, tudo bem. Eu vou falar aqui nos dias de hoje, ó, leva todo esse povo para tomar água. E quando eles forem tomar água, você observa. Se chegar aqueles que vão tomar água com tudo e distrair ali com a água, esses já não servem. Se é aquele que vai tomar água, toma água, mas tá de olho em tudo que tá acontecendo. Eu até falei outro dia, né? Minha cachorra é pastora alemã. E ela faz exatamente assim. Toda vez que ela vai beber água, eu lembro dessa passagem. Ela tá bebendo água, mas o olhinho tá, ó, atento a tudo que tá acontecendo. É incrível isso. Então, nesse momento, Deus já selecionou ali. Já caíram 20 homens, 20 mil homens, né? Já cai 20 mil homens só nessa parada de tomar com água. Então, para ficar os 300 valentes, precisa ser valente. Precisa ir com medo mesmo. Olha, minha gata, gente, você acha que tem condição? Então, você tem que ir com medo mesmo. Sabe por quê? O teu espírito é forte. Tem um espírito dentro de você que é forte, então vai com medo, porque o homem não pode te parar. Essa situação que você está vivendo não tem poder de te parar, a não ser que você deixa. A não ser que o medo esteja falando mais alto. Mas se a voz de Deus, a partir de hoje, falar mais alto dentro de você, você vai com medo mesmo. Você vai com medo mesmo porque essa voz de Deus que habita em você, ele vai te dar certeza da vitória. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha que interessante. Aqui, Paulo vem falar para a gente lembrar daquele que instrui a gente no evangelho. Lembra dessas pessoas que têm instruído você. Aqui ele usou pastores. Lembra dos pastores, das pessoas que têm instruído você ao caminho de Jesus. Só que antes disso, vê se eles realmente estão imitando. Antes disso, atenta para a maneira de viver. Porque uma coisa é o que eu falo aqui, outra coisa é o que eu vivo, é completamente diferente. Vocês que me conhecem, tem pessoas que me conhecem, tem pessoa que não me conhece pessoalmente na minha vida. Mas você que me conhece, você sabe exatamente, e eu tenho certeza disso, porque o que eu falo pra você é o que eu aplico pra minha vida. Né? Eu sou falho, eu sou errante, mas eu aplico pra minha vida. O que eu tô falando aqui pra você, e quem me conhece pessoalmente sabe disso. Então, eu não vou vir aqui falar pra você algo que eu não faço pra mim. Eu não vou falar que eu sou super Mulher Maravilha e tudo dá super certo pra mim. Não, eu tenho meus desafios, mas eu também vou te ensinar o que eu faço no dia que eu sinto medo. Eu também vou te ensinar no dia que eu faço o que eu não quero levantar da minha cama. Eu vou sempre te ensinar o que eu tenho feito, o que Jesus tem direcionado a minha vida, para que você... Eu não sou diferente de você. Eu não sou. Eu sou exatamente como você. Eu tenho os mesmos anseios, os mesmos medos, as mesmas dificuldades. Só que eu aprendi com Jesus a liderar nesse dia mal. Nesse dia, eu aprendi a liderar minha vida no dia mal. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no dia mal. E o que eu estou fazendo aqui todas as manhãs do Café com Cristo é te orientando a isso. Mas conheça a minha vida. Conheça quem eu sou quando desliga essa câmera. Eu sofri muitas decepções quando... Hoje em dia, o mundo virtual é terrível, né? Você conhece um trechinho da vida da pessoa. Você conhece 10 segundos da vida da pessoa. Só que você só conhece a pessoa quando desliga essa câmera aqui que para de gravar. Aí sim. Aí você conhece quem é essa pessoa. E olha, verdadeiramente disso eu tenho muito orgulho de quem eu sou, muito orgulho de quem eu me tornei, de quem Jesus me fez, de quem Jesus me formou nessa jornada. Porque quando desliga essa câmera, e se você encontrar comigo, eu vou ser exatamente o que eu tô sendo aqui com você. Outro dia falaram, nossa, mas será que não é bom você arrumar o cabelo? Faz uma maquiagem, né, na hora do café com Cristo, põe uma roupinha melhor. Eu falei, não, é café, então vou fazer de pijama. Eu não acordo maquiada, eu sou isso aqui, eu acordo dessa maneira. Os dias que eu estou maquiada são raros, mas a maioria dos dias eu sou assim. Por que eu vou ser aqui, na hora do rec, na hora que tá gravando, uma pessoa que eu não sou no meu dia a dia? Então a gente precisa aqui não só olhar para isso, não só olhar para pastores ou para pessoas que pregam um evangelho, que levam um evangelho para você, mas também olhar a maneira que essas pessoas vivem. Sabe por quê? Eu sempre vou falar isso. O exemplo arrasta. Para de ficar falando blá, 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 blá e não viver.
Começa a viver e fecha a boca pra você ver. As pessoas vão te seguir. Começa a viver aquilo que você tem pregado, às vezes, na tua casa, para os teus filhos. Às vezes você fala, não, filho, faz isso, 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 mas ele não te vê fazendo. Às vezes você fala assim, filho, não usa o celular na hora da refeição, mas você tá usando. Outro dia foi muito engraçado, que eu proibi, né? A única refeição que eu faço com meus filhos aqui em casa é na hora do almoço. Nós almoçamos, eu priorizo isso, da gente almoçar junto. E na hora do almoço, meus filhos sempre com o celular. Aí eu falei, não, isso tá errado. Não quero mais o celular aqui. Um dia foi muito engraçado, que chegou uma mensagem pra mim. E eu peguei o celular. Aí meu filho, mãe, na hora do almoço não pode. Aí eu falei, não, mas é trabalho. Ele falou, não, não pode. Então, é exatamente isso. Não é de falar, é de fazer. Eles observam eu fazendo e não eu falando. Então para de ficar falando, porque você vai cansar de falar. Eu vejo pessoas que falam assim pra mim, eu falo toda hora que meu filho não me escuta, ele não vai te escutar. Ele não vai te escutar, desiste de fazer teu filho te escutar. Mas façam com que ele veja as coisas que você está fazendo, para que ele faça igual. Lembra, o seu filho é um imitador na sua casa. Se ele está fazendo coisas que te desagrada, muitas vezes é porque você fez primeiro e ele captou isso. Né? Os nossos filhos são muito inteligentes, muito perceptivos. E eles captam os nossos comportamentos. Bebê, desde bebê. O bebê sabe o choro que ele tem que chorar para que a mãe pare tudo que ela está fazendo para dar atenção. Tá? Então, desde bebê, eles percebem quem nós somos através dos nossos comportamentos. Fique de olho nisso. E por último aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, muitas vezes você pode aqui hoje estar me seguindo, hoje você pode ter parado nessa live, mas eu sou falha. Eu posso mudar. De repente eu posso falar, quer saber? Não quero mais falar de Jesus pra ninguém. Não quero mais saber de Jesus, não tô nem aí. De repente eu posso mudar. Mas Jesus não. Jesus nunca vai mudar, então nunca esteja preso no homem. Nunca esteja preso em alguém, mas esteja preso em Jesus, porque ele é imutável. Ele é igual o que ele foi ontem, o que ele é hoje e o que ele vai ser para sempre durante a eternidade. Esse é o maior exemplo que você tem que seguir. Eu sei que vai ter pessoas que você vai ter uma certa afinidade, vai ter pessoas que são referências para você, mas lembra, são pessoas. E pessoas hoje estão de um jeito, amanhã pode ser que estejam de outras, porque elas são seres humanos. Mas Jesus é santo. Traga o verdadeiro santo para dentro de você. Traga aquele que realmente foi perfeito, importa ele para dentro de você. Não só espelham em pessoas, mas se espelham no maior, no que não muda, no que é sempre igual, no que sempre você pode contar, que é Jesus, tá? Então eu vou orar por você nessa manhã. Fique essa palavra abençoada. Foram alguns deveres, né? Foi diferente hoje. O que vocês acharam? Hoje foi diferente. Falou de várias áreas ao mesmo tempo. Nos trouxe vários ensinamentos ao mesmo tempo. E agora sim, praticar, né? A prática é muito difícil. Eu falei muitas coisas aqui, né? Eu falei várias coisas. Eu queria que você pegasse uma coisa. Escolha uma que você vai praticar hoje o dia inteiro nessa quinta-feira. Só uma. Só uminha. Porque se eu e você só praticar uma coisa, já é muita coisa. Saiba disso. Olha quantos deveres que tem aqui no casamento, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento com as coisas materiais, né? Tudo isso foi dito aqui. Tudo isso foi dito aqui. Mas pega uma coisa que fez sentido para você, aquela que está aí martelando na sua mente, e coloque e aplica no dia de hoje. É isso que Jesus quer que eu e você faça, né? Porque a Bíblia, ela tem muitos ensinamentos. É impossível eu e você, nossa condição humana, é impossível praticar tudo aqui, que se nós praticássemos tudo que estava aqui, nós já não estava mais nem aqui, né? Nós estava prontinho para voltar para casa do Pai. Mas aqui é uma preparação, é uma escola. Então, já que é uma escola, pega um ensinamento hoje. Só um ensinamento que faz sentido para a sua vida hoje. Não é sobre tudo que eu falei, mas é sobre aquilo que faz sentido para você hoje. Pega esse algo que fez sentido aí para você e arrasta ele para o seu dia hoje. Arrasta esse ensinamento para o seu dia. Lembra, o exemplo arrasta. Então hoje eu vou me dedicar a fazer isso. E só faz isso ao longo do dia. Hoje eu vou me dedicar a não julgar ninguém. E não julga ninguém hoje. E aí você vai treinando. Gente, é treino. Palavra de Deus, ter vida com Deus é treinamento. É todo dia treinar que eu sou ser humano, é lembrar da minha condição. Eu treino lembrar que eu sou pecadora. Eu treino lembrar não julgar. Eu treino lembrar que eu tenho que ter empatia e compaixão pelos meus irmãos. Eu tenho que ter paciência com aqueles que ainda
não estão no mesmo nível espiritual que eu, né? Então, são vários treinamentos que a gente tem que fazer ao longo do nosso dia, mas que hoje você pegue esse ensinamento e treine ao longo do seu dia. E você vai ver que o seu dia vai terminar abençoado. Abençoado porque você buscou uma direção que veio do alto, não veio de você, veio da palavra. É o primeiro alimento aqui, ó. Não sei nem se você tomou café ou não, até aconselho você nem tomar café, que realmente esse seja seu primeiro alimento espiritual. Alimente seu espírito para que a sua alma venha ser alimentada e depois se alimente seu corpo, tá bom? Então vamos ligar a nossa fé aqui, vamos orar. Coloca teus pedidos de oração, aquilo que tem tirado a tua paz. De repente você teve uma noite ruim, perdeu o sono. E aqui a palavra também veio falar: ei, eu não te desampararei nunca. Eu nunca te desampararei. Deus é o teu ajudador, Ele é teu guia. Você não está sozinho. Ainda que esteja tudo turbulento, ainda que esteja tudo escuro, que você não sabe para onde ir, olha para o alto. Olhe para o alto. É de lá que vai vir a solução. Né? Em Salmos, Davi fala assim: elevo meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É de lá que virá o teu socorro. Então aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma nesse momento da oração, porque Deus já falou contigo que Ele é com você. Ele não vai te desamparar. Não precisa temer. Não precisa sentir medo, porque Ele é contigo. Amém? Então, vou colocar sua mãozinha aqui. Senhor Jesus, Deus Pai querido, nós entramos agora na Tua presença. Senhor, nós entramos na Tua presença e rendemos graças a Ti, porque tudo o que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Senhor, nós te agradecemos por nos ouvir nessa manhã, por ouvir agora as nossas orações, por ouvir o nosso clamor. Pai, que essa palavra venha nos instruir, venha a ser escrita nos nossos corações, para que a gente possa viver uma quinta-feira abençoada, viver os teus propósitos, os teus projetos para nós no dia de hoje. Pai, eu apresento a vida de cada um, visita cada coração. O Senhor tem o poder de visitá-los nesse instante, traz alívio, traz refrigério. Que o teu Espírito possa consolá-los, que o teu Espírito possa aquecê-los, que o teu Espírito possa direcioná-los no dia de hoje. Senhor, se essa pessoa estiver passando uma dificuldade, um problema muito grande, Senhor, que ela venha entender agora que a solução vem de Ti, que tudo que você precisa, que eu preciso, está em Jesus. Jesus é o suficiente para as nossas vidas. Então eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade na vida de cada um que passou por essa live, de cada um que ora comigo nesse momento. Senhor, eu entrego a quinta-feira deles nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E crendo na nossa vitória, no nome do Senhor Jesus, você quem crê, confirma dizendo amém. Amém? Amém. É sobre isso, você já vai ter uma quinta-feira abençoada, porque você já iniciou o seu dia com aquele que te direciona, com aquele que te guia, né? Então leve essa palavra no teu coração. Ó, vai ter um momento que não vai ter mais Bíblia. Vai ter um momento que não vai ter. Já tá difícil. Você vai às vezes no culto, as pessoas levam o celular para olhar os aplicativos das Bíblias e não mais a Bíblia física. Então, a palavra de Deus tem que estar guardada em nós, porque nos momentos difíceis você vai lembrar das palavras que o Espírito Santo tem soprado nos teus ouvidos. Nos momentos de angústia, de solidão, de tristeza, lembra que Deus é com você. Lembra que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Né? Tudo que você tem hoje é o que você precisa para o dia de hoje. Ah, mulher, mas tá faltando. Não, não tá faltando. Tá faltando na sua cabeça, mas na mente de Deus não tá faltando. Você tá vivendo exatamente aquilo que é um projeto para a tua vida. Ah, mas eu tô vivendo o pior momento da minha vida. Pois é, o que você vai fazer com esse momento da sua vida? O que esse momento vai fazer com você? Te aproximar mais de Deus ou te afastar mais? Né? Então, se está vivendo um pior momento, lembra, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Ele tem para sua vida. Então, fique com essa palavra abençoada nesse dia de hoje. Entrega a tua quinta-feira, você já fez isso. Agora vai. Bota a pressão no dia de hoje e vai. Não deixa o medo, não deixa a tristeza, não deixa a insegurança te paralisar. Vai para cima, corra atrás, faça a tua parte, porque Deus já é na tua vida, já é contigo. Agora é momento de você, ó, arregaça aí as mangas e faz aquilo que você tem que fazer. Faz a tua parte bem feita, porque Deus se movimenta através do seu movimento, tá bom? Amanhã eu estarei aqui para mais um Café com Cristo, às 6 horas da manhã. Você é meu convidado especial. Jesus te espera também, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma extraordinária
quinta-feira para você. Até amanhã.